Olá, amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias. E hoje ainda continuaremos respondendo a irmã Luana, tá? Nossas séries ficaram paradas para a gente responder a irmã Luana. E com certeza foi um grande prazer poder responder ela. Esse é o último vídeo. E ela vai me responder também. Vai ser um grande prazer ouvir ela, as ponderações dela. E como eu disse, não é treta, não é briga, mas a gente vai amadurecendo as ideias, tá? E agora realmente eu vou responder o intuito do vídeo, né? Que o título do vídeo dela tá tudo na descrição, o canal dela, o vídeo, tá? Que vocês visitem. Tá escrito Trindade Satânica e as três grandes religiões monoteístas. Ela fala de Trindade Satânica. Eu tenho vários vídeos falando disso, tá? Estão todos na descrição. Se você puder assistir, você vai entender melhor o que é Trindade Satânica. E as três grandes religiões monoteístas, que são cristianismo, islamismo, judaísmo. As três maiores. E ela diz que cada religião dessa seria governada por uma pessoa da Trindade Satânica. Então nós vamos responder isso, tá? E esse é o ponto que nós vamos tratar hoje, mas eu queria falar um pouquinho ainda da questão dos judeus, né? Que nós tratamos tanto essa semana e o pessoal gostou, tá? E gostou, eu digo, deu bastante repercussão, tanto positiva quanto negativa, mas na questão de se dizer que judeus estão espalhados pelo mundo e tal, e fica parecendo que os judeus que lá estão em Israel não são judeus. Os judeus verdadeiros são os que estão no mundo. E é uma coisa que eu discordo. É o que eu sempre falei. Deus, ele se importa com a linhagem sanguínea e também com o território. E eu acredito que os verdadeiros judeus estão lá em Israel, tá? Ah, mas os líderes religiosos e políticos estão servindo a Satanás. Esses não têm parte com Cristo, nem com Deus, nem com o nosso Deus, e esses estão completamente apostatados. Esses são os cabeças de Israel e eles estão totalmente fora. Bom, eu quero dizer uma coisa. Os líderes de Israel lá, os presidentes, até o que seja comparado a um presidente, o líder religioso lá, né, vamos dizer o papa do judaísmo, tal, estão apostatados, então é por isso que não existe judeu verdadeiro lá e os bons verdadeiros judeus estão no mundo. Eu discordo completamente. No tempo que Jesus veio na Terra, ele veio em Israel, como eu disse, né? Ele tinha que vir em Israel, ele tinha que ser da linhagem sanguínea de Judá, né? Era uma coisa que não podia ser diferente, tinha que ser de Judá, assim foi. E ele tinha que nascer em Belém. Tinha um território para ele nascer. Ele não podia nascer em qualquer outra cidade que não fosse Belém. Tá? Por quê? Porque é assim que Deus desenhou lá para os profetas. Tinha que ser de Judá, da tribo de Judá, tinha que vir de Belém. Tá? E quando ele chegou, o que ele encontrou lá em Israel? Os líderes, que eram os sacerdotes lá do templo. O que ele encontrou era diferente do que é hoje? Exatamente igual. A mesma coisa. Os líderes religiosos, o sinédrio ali, que era chamado de sinédrio naquela época, né, o concílio religioso, o tribunal de Jerusalém, de Israel, o sinédrio, completamente corrompido, completamente comandado por pessoas das trevas. Cristo condenou-os, chamou eles de raça de víboras, chamou eles de cegos, guias de cegos, chamou eles de hipócritas e tantas outras coisas. Não mudou nada de lá para cá. E assim como no tempo de Jesus, Jesus levantou verdadeiros judeus, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, daquela terra. E os seus discípulos, os principais, os apóstolos, aqueles primeiros que cuidaram de espalhar o evangelho por toda a terra, ele não foi buscar fora, ele foi buscar dentro da casa de Israel. Então os judeus verdadeiros estão lá. Os judeus verdadeiros no tempo da grande tribulação serão marcados, preservados e até o fim estarão lá. E lá
Cristo voltará a se encontrar com eles. Apocalipse, capítulo 14. Se encontrará onde? No Monte das Oliveiras, Jesus e os seus 144 mil selados. Beleza. Então vamos falar de trindade satânica. O que é trindade? Trindade é o que nós conhecemos por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Trindade. Pai, Jeová, Yud-Veh, o Deus de Israel, né? O Deus Criador de todas as coisas. O Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, tá? Mas as pessoas hoje, muitos aqui vão aí nos comentários, né, dizer que não existe trindade. Aí eles dizem, não existe a palavra trindade na Bíblia. Como é que você pode pregar trindade? Não existe trindade na Bíblia. É claro, isso é um termo técnico. Também não existe a palavra escatologia na Bíblia. E quando eu estou falando de escatologia, ninguém diz assim, não existe a palavra escatologia, tá? Também não existe muitas palavras, muitos termos que a gente usa na Bíblia. Isso não quer dizer nada, tá bom? Então não existe a palavra trindade. Mas existe uma doutrina que é pregada em cima do que essa palavra quer dizer. Que é o quê? É 3 pessoas da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, não. É um Deus só. Mas como você pode explicar isso? Eu não posso explicar isso. Deus disse que para Adão, né, que o homem ele deixaria seu pai e sua mãe e se uniria com a sua mulher para formar os 2 numa só carne. Eu fiz isso. Deixei a casa da minha mãe, me uni com a minha esposa no matrimônio, no civil e perante a sociedade, também assumi ela como minha esposa, vivemos juntos, né? Tá aqui, carrego isso como uma prova, né? Carrego isso como para que todo mundo saiba que eu tenho uma esposa. Então nós nos unimos para ser uma só carne. Ela está aqui do meu lado? Não está. Nesse momento não. Mas isso aí era uma coisa alegórica, né? Na verdade, o que quer dizer que os 2 são num só espírito, unidos ali no amor, num só espírito. Então por que Deus não disse dos 2 num só espírito, né? Então quer dizer, ele podia ter usado essa palavra, no lugar de numa só carne, num só espírito. E isso ninguém consegue entender, como é que os 2 são uma só carne se estão separados. Deus é 3 em 1, os 3 na mesma pessoa e estão separados. Como que eu posso entender? Não sei. Nem tudo a nossa capacidade nos permite. Você tem que entender que você é um ser humano, você é um ser finito, você é um ser da sua maioria da sua natureza é terrena, é material. Então você não pode querer explicar tudo, certo? Querer entender o que é a eternidade, querer entender o que é Deus, querer entender com clareza e perfeição as coisas espirituais. Está além da nossa capacidade. Não tem como. O que o apóstolo Paulo falou? Hoje nós vemos como em espelho, obscurecido. Mas quando vier o que é perfeito, nós veremos face a face. Hoje nós vemos como um espelho. O espelho que ele está dizendo era um metal que eles poliam, que a gente podia ver a imagem como um espelho, mas não perfeito como hoje. Bem embaçado. Então a gente vê a realidade dessa forma, até onde a nossa capacidade permite. E nós vamos conseguir ver mais à medida que estivermos com Deus. Aí a revelação vai ser completa. Você não pode comparar nós hoje, estudando a Bíblia, com os crentes lá do 1º século. Hoje nós temos mais entendimento que ele. Por quê? Somos mais espertos, mais inteligentes? Não, porque muito mais coisas aconteceram. E os crentes que estiver na borda da grande tribulação, que estiver na grande tribulação, eles vão ter muito mais entendimento que nós. Então, à medida que as coisas revelam, você vai sabendo. Então, existe sim a Trindade Santa. Eu vou pregar isso, vou defender aqui sempre. Quem quiser chorar, chora, mas é assim, tá? E Satanás, ele sempre quer copiar Deus, como nós vimos lá, Ezequiel capítulo 38, né, que a gente fala que é uma alusão, tá? Ali tá falando, sim, do rei lá e tal. Mas Satanás, o sonho dele é o quê? Se igualar a Deus sempre, desde sempre. Ele sempre quis se igualar a Deus. E quando ele quis que o seu trono ficasse na mesma altura do trono de Deus, aí a arrogância tomou conta do seu coração, a soberba, e ele foi lançado para cá. Mas ele nunca desistiu de querer ser igual a Deus. Sempre quis ser. E na questão da Trindade, ele também quer ser.
Então, Satanás é como, vamos usar a cédula, né, a cédula de real. Ele quer copiar, ele vai fazer uma cópia da original. Original, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade satânica, ele vai fazer uma nota parecida. Mas, como diz o ditado, né, popular, que diz que nada supera o original. Nada supera o original. E quem conhece o original, ele não é enganado pelo falso, tá? Se você for lá na Casa da Moeda apresentar uma nota falsa para quem trabalha lá, com certeza ela não vai passar, porque eles conhecem muito bem a original. Quem se preocupa com, quem tem o seu comércio e se preocupa com o dinheiro que recebe, ele treina os seus funcionários, eles conhecem a original e não pegam a falsificada, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é mostrar para vocês a original. Aí depois nós vamos comparar a falsificada, né? A trindade satânica, tá? E outra coisa, qualquer falsificação também, ela vai, né, o falsificador, ele vai querer que fique o mais próximo da realidade, mais próximo da real, tá? Ninguém vai falsificar uma nota, fazer uma nota de 12 reais, não vai fazer isso. Porque tá na cara, né? 12 reais não existe. Ele vai querer fazer uma nota de 10. Ninguém vai querer fazer uma nota de 100 vermelha. Pô, não existe nota de 100 vermelha. Então ele vai querer fazer o mais parecido com a realidade. É o que a irmã Luana disse no vídeo dela. Ela disse o seguinte: acreditem na Trindade, porque o diabo ele copia tudo que é Deus. E essa cópia não é à toa, ele sabe que Deus é uma trindade e ele quer copiar isso, ele quer fazer parecer. Então vamos conhecer alguns aspectos, pelo menos os principais, da Trindade Santíssima, tá? Do nosso Deus do céu, Criador de todas as coisas, o Altíssimo, tá? No Velho Testamento ele foi um Deus oculto, tá? Um Deus que não se apresentou, até hoje ele é um Deus oculto, ele não se apresentou. Você não sabe, não tem uma imagem de Deus, você não sabe como ele é. Ninguém nunca ouviu. Até que Moisés, na sua curiosidade grandiosa, né, disse: eu quero ver Deus. E ele olhou pela fenda da rocha e viu só a glória de Deus passando. Tá? Ainda assim ficou com o rosto brilhando. Então ninguém nunca viu Deus. Um Deus oculto lá no Velho Testamento. Tá? E ele escolhe um povo. Ele escolhe um povo para representá-lo na terra. Né? Então veio a promessa através de Abraão, né, o primeiro patriarca. Então, ali de Abraão, Deus escolheu aquele povo para representá-lo. E daquele povo que o representava saiu o quê? Profetas. Profetas anunciando esse Deus para o mundo, tá? Não é só para Israel, mas para o mundo também, os profetas anunciando esse Deus. E esses profetas que anunciavam a vinda, esse Deus, né, que pregavam esse Deus, eles foram mortos, tá? Infelizmente foram mortos pelos seus próprios irmãos, né? Aqueles que deveriam crer e pregar essa mensagem foram os que mataram. Muito bem. E ele promete um reino, tá? Primeiramente ele prometeu um reino físico que se cumpriu ali em Davi, tá? Mas ele promete também um reino eterno espiritual. Isaías tem muito disso, Ezequiel também. Então ele promete um reino. Ele promete também uma religião, tá? Vamos abrir um parênteses aí. Questão de religião, não estou falando de cristianismo nem de judaísmo. Eu estou falando de uma crença nele, uma adoração a ele, tá? Independente de religião, seja judeu, seja cristão. Ele promete que teria um povo que o serviria, assim como ele deseja ser servido. E esse povo o serviria de bom coração e o serviria da forma que ele deseja. Então ele promete, vamos chamar isso de religião, adoradores. Muito bem. E ele se revela, né, para o mundo, né, no cumprimento das profecias dos profetas do Velho Testamento. Aqueles profetas ali, né, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, tantos profetas do Velho Testamento que falaram, que profetizaram da vinda do Messias, todos os profetas menores. Então chega o momento em que ele se revela para o mundo. E quando é que ele se revela para o mundo? Como nós dissemos aqui no começo, ele se revela lá em Belém, nasce o próprio Deus. Ele se revelou para o mundo, tá? Ele nasce e ele anda pelo mundo,
tá? Como no capítulo 1 do Evangelho de João diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Deus se revelou através da segunda pessoa. O primeiro Deus ali, o Pai, ainda continua oculto. Mas ele se revelou completamente em Cristo Jesus. Cristo é a mais perfeita revelação de Deus. Tanto que os apóstolos certo dia disseram para Jesus, olha, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não me viram, não viram o Pai. E ele é a perfeita revelação do Pai. Cristo foi a perfeita revelação do amor, da verdade, da justiça, da luz. Jesus foi a perfeita revelação de tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é reto. Cristo foi a revelação perfeita de Deus. Então, olhando para Cristo, nós vemos Deus. E aqueles judeus de 2000 e poucos anos atrás tiveram esse privilégio de ver Deus em carne e osso na sua frente, tá? E esse Messias que foi revelado, esse Cristo que foi revelado, a segunda pessoa, o Filho de Deus, ele escolhe um outro povo agora, nessa nova aliança que ele faz com o mundo. E ele escolhe um povo que ele chama de igreja, tá? Livre de placas denominacionais e de templos, tá? A igreja é o ser humano, o homem que é o templo, o homem ou mulher, que é o templo do Espírito Santo, que habita o Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo é a marca, outro ponto importante é a marca de Cristo, ele marcou seu povo, tá? Marcou. Qual é a marca do crente? Qual é a marca da igreja de Cristo? É o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo está marcado, é propriedade de Cristo, é povo dele que ele escolheu. Quem não tem a marca, não é. Muito bem. E o Messias aí, esse Messias, ele reina sobre aqueles que ele escolheu, tá? A igreja de Cristo, ele reina sobre a sua igreja, mesmo não estando aqui presente no momento, fisicamente, mas ele reina sobre nós através da sua palavra, e ele é adorado pelo seu povo. O verdadeiro crente, a adoração máxima está em Cristo. E o verdadeiro crente, ele não aceita adorar qualquer outra coisa, venerar, adorar, se prostrar, ou qualquer tipo de coisa que não seja Cristo, primeiro Cristo. E assim, mesmo assim você não está ainda blasfemando contra o Pai, o Criador. Porque quem honra o Filho, honra o Pai. Então, adorando a Cristo, você está adorando a Deus completamente. Então, essa é a nota verdadeira. Esse é o verdadeiro Deus da Trindade. É a verdadeira Trindade Santíssima que habita, que reside nos mais altos céus, onde o material não alcança, o ser humano não alcança. Um lugar onde o mal, as trevas não alcançam. Um lugar de sublime, um lugar distante que o homem nunca vai alcançar. Tá? É o Deus do céu. Mas Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Jesus disse também que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Então, existe também um Deus aqui nesse mundo. E esse Deus é quem? Satanás, o próprio diabo, tá? E ele está querendo copiar tudo isso que nós falamos. Então, o primeiro ponto, o Deus oculto. Deus oculto do Velho Testamento, Satanás também se revela aí, é para nós um Deus oculto. Alguns desenham ele de vermelho, com chifrinho, outro com rabo, outros desenham ele como um homem muito bonito, como um anjo de luz. E ele é oculto, ele é uma figura imaginária na mente. Ninguém nunca viu o diabo também, Satanás, fisicamente, tá? Viram aí, pode ser que viram aí ele fazendo as suas obras demoníacas e satânicas, mas ninguém nunca o viu. Ele está oculto. Ele escolheu um povo também. E o povo de Satanás, como é que é chamado? É o mundo. No Velho Testamento era conhecido como gentios. No Novo Testamento hoje a gente chama eles do quê? Mundo. O povo está no mundo. Quem não foi para Cristo é do mundo. Quem é do mundo é de Satanás. Quem recusou a palavra de Deus, quem ouve e não aceita, ou quem não ouviu, ou quem não quer ouvir, é do mundo, tá? Esse é o povo dele.
Foi anunciado pelos profetas. Agora a gente começa a perceber os erros de falsificação, tá? Dentro do próprio povo, Deus levantou os profetas para revelar o seu plano. Satanás, como fez? Ele usa os próprios profetas do povo de Deus. Hoje, os crentes verdadeiros, que têm um entendimento na palavra de Deus, estão pregando a volta de Cristo, estão pregando os sinais, estão pregando o Apocalipse e as doutrinas dos últimos tempos. Então, nós estamos sendo usados aí para pregar o reino dele. Porque nós estamos falando do quê? De anticristo, de falso profeta, de grande tribulação. Então, nós somos os anunciantes. E diz que os profetas do Velho Testamento, eles foram mortos, sim. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apredeja os seus profetas, que mata os que foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha junta os pintinhos embaixo do braço. E hoje os profetas somos nós. Aí você já percebe uma falha na falsificação, tá? E nós também somos, os cristãos hoje são perseguidos e mortos, ainda foram na Inquisição duramente, ainda são e vão ser perseguidos e mortos até o fim por pregarem Jesus. Mas pregando Jesus, estão pregando também o anticristo, estão pregando também a chegada desse Deus, mas ele quer chegar ocultamente, tá? Ele não quer que saibam. Muito bem. Deus prometeu um reino em Cristo Jesus. Ele é o rei, a segunda pessoa. E Satanás, ele deseja reinar sobre todo mundo. Ele deseja governar o mundo todo. Então, a segunda pessoa da Trindade satânica também é o comparável, é o anticristo. O anticristo é a segunda pessoa. É ele que vai reinar, é ele que vai ter o reino. Então, Deus o Pai oculto deu poder ao seu Filho, deu todo o poder e autoridade. E por outro lado nós temos Satanás, a figura oculta, que vai dar todo o poder e autoridade a quem? Ao anticristo. Capítulo 13 de Apocalipse. Temos estudos aí, tá, em Apocalipse completo para você ver. E Satanás, ele dá todo o poder e autoridade ao anticristo, tá? É o seu fantoche. Ele prometeu uma religião, como nós falamos, os verdadeiros adoradores. É aí que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha no coração, ele está dentro do crente, por isso que tem os verdadeiros adoradores, essa religião dos que adoram a Deus em espírito e em verdade. E Satanás também vai ter ali o seu comparável ao Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade satânica, que é quem? O falso profeta. Ele vai fazer o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence os homens do pecado, da justiça, do juízo e levam-nos a adorar a Cristo. E o falso profeta, ele vai convencer as pessoas, não da verdade, da justiça e do juízo, não. Ele vai convencer as pessoas da mentira, da injustiça, do engano, do erro, do mal, vai convencer elas de tudo isso e levar elas a adorarem o anticristo, tá? Então nós temos aqui formado a terceira pessoa da Trindade satânica. Satanás, anticristo, falso profeta. Tá aqui os três. E no cumprimento das profecias que estão sendo anunciadas hoje, é que ele vai se revelar, é que vai ter a revelação de Satanás. Quando o anticristo aparecer, aí aparece o falso profeta. Veja que Cristo apareceu primeiro, depois o Espírito Santo. Então, quando o anticristo aparecer, se manifestar, é que ele vai revelar, de fato, a Trindade satânica que hoje está oculta. Então ele vai revelar. E o Espírito Santo demoníaco, né, o falso profeta, o espírito do mal, né, que habita naquele homem, vai revelar tudo isso. Então existe o tempo da revelação. Assim como Deus se manifestou ao mundo completamente somente quando Cristo apareceu, assim a Trindade satânica, ela só aparece quando o anticristo é manifesto. E o anticristo, ele vai ser a imagem do pai dele. Cristo foi a imagem de seu pai. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é reto. E o anticristo, ele vai ser a verdadeira revelação do que é o seu pai, Satanás. Tudo que é mal, tudo que é inveja, ódio, mentira, dissensões, brigas, mortes, homicídios, tudo que é mal, tudo que é trevas. Imaginem o que vai ser esse homem. Claro que ele vai se apresentar como um santinho. É claro que ele vai fazer um acordo de paz. Jesus, ele disse bem claro: eu venho para trazer a espada.
e não a paz. Quem traz a paz é o anticristo. O anticristo, ele monta o caos em todo mundo. Ele usa as religiões, como a irmã Luana disse, ele usa os governos para criar caos, para que depois ele possa ser o solucionador. Ele cria o problema, depois ele aparece como salvador, mas ele criou o problema. Deus não. O homem criou o problema e Deus apresentou a solução. Muito bem. O Messias verdadeiro escolhe um povo. O Messias falso também vai escolher o seu povo, serão os seus seguidores, os seus súditos no seu governo durante a grande tribulação, no seu governo de curta duração, 7 anos. E o Messias falso também vai marcar o seu povo. É a marca da besta, é o 666. Uns dizem que é o microchip, outros dizem outras coisas, mas e que ele vai marcar, ele vai. E que ele vai deixar bem claro quem são os seus, ele vai. Então, o verdadeiro crente é marcado com o quê? Ele é marcado com o Espírito Santo. Os 144 mil judeus serão selados com o nome de Deus nas suas testas. O Messias verdadeiro marca os seus, através do Espírito Santo, os judeus por uma marca com o nome de Deus. E Satanás também marcará ou na mão ou na testa, tá? E o Messias é adorado pelo seu povo. E o falso profeta vai levar com que o mundo adore ao anticristo. Capítulo 13 de Apocalipse. Procura aí, tem a playlist Apocalipse completo. E você vai ver como que o mundo vai adorar o anticristo. Eles vão dizer, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, eu acho que não. Que as 3 grandes religiões do mundo não são governadas pelas 3 pessoas da Trindade satânica. Não, porque Satanás, ele sempre vai imitar Deus, ele sempre vai querer ser aquela pessoa oculta, ele sempre vai fingir que tem tanto poder quanto Deus tem, apesar de ter algum poder, tá? Então, não, necessariamente não. O anticristo é a besta que sobe do mar. Mar, na Bíblia, sempre representa povos, multidão, línguas, nações. Então ele sai de entre as nações, ele emerge. Hoje ele está mergulhado. O anticristo hoje ele está mergulhado nesse mar, as nações. O mar está agitado, é nação briga contra nação, é ondas, são ventos fortes, tempestades, o mar está agitado. E nessa agitação dos povos, nessa dança das águas, o anticristo surge, tá? E ele surge como um solucionador. Ele surge nessas águas revoltas para enganar o povo, dizendo que vai transformar isso aí no quê? Numa mansidão. E o falso profeta? É a besta que sobe da terra. Quando se fala terra, muito na linguagem profética na Bíblia, quando se diz terra, está falando o quê? Israel. Israel é chamado de terra várias e várias vezes na Bíblia. Então, é a besta que sobe da terra. Aí sim, aí eu concordo que uma pessoa da Trindade satânica está no controle de uma religião. Sim, é o falso profeta, que está no controle do judaísmo. Eu fiz o vídeo, vou deixar na descrição para vocês, a religião do falso profeta, que eu falo das 3 grandes religiões mundiais, falo por que o falso profeta vem de Israel, é um judeu, por que o falso profeta é um judeu, explico todas essas coisas. Então sim, você aprendeu hoje mais sobre a Trindade satânica. Eu tenho outros vídeos mais explicativos, por isso que eu não usei passagem, foi só uma conversa entre nós, tá? A irmã Luana está no caminho certo, está estudando tudo isso. No que eu puder ajudá-la, eu vou estar muito feliz em poder ajudar, tá bom? E a Trindade satânica está prestes a se revelar, né? Até um momento certo, propício, para fazer um apelo a você. Nós vimos que Deus, ele por séculos, milênios, ele convidou a todos para participarem do grande dia da revelação dele aqui na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando Cristo se revelou, o mundo, vamos dizer, o mundo o rejeitou. Todos o rejeitaram. A minoria foi que o aceitou. E ele convidou a todos para fazer parte desse reino. E os seus profetas estão aí, convidando a todos para participar do reino.
A mesma coisa, a nota falsificada, a Trindade satânica faz do mesmo jeito, tá? Ele tem os seus seguidores que estão convidando a todos para passar também aí, fazer parte do seu reino. A diferença é, o Cristo, nosso Salvador, ele nos oferece um reino de paz, de justiça, um reino eterno. Ele nos oferece um corpo eterno, restaurado, e ele nos oferece a eternidade de luz, de descanso, de paz e de alegria. Já o anticristo, ele finge oferecer isso, ele diz oferecer isso, mas o fim dos seus seguidores é tormento eterno, dor eterna, sofrimento eterno. É o lago de fogo, é o lugar final de todos aqueles que adoraram o Deus da terra, que preferiram a Trindade satânica à Trindade santa, é aqueles que preferiram as coisas desse mundo, preferiram as coisas da matéria, do físico, e esqueceram do lado espiritual. Então hoje fica aí o convite para você de aceitar a Trindade santa na sua vida, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a verdadeira religião. Assim como o profeta João Batista pregava: arrependam-se, porque é vindo o reino dos céus. O reino dos céus se aproxima. Para alcançá-lo, você precisa de verdadeiro arrependimento e fé em Jesus. Obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, compartilhe e até o próximo vídeo.